Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, esse canal feito por um torcedor apaixonado pelo Botafogo e agora campeão da América, feliz da vida aqui, assim como você que deve estar aí do outro lado. Essa semana é só de comemoração, mas ainda tem mais comemoração pela frente, temos a rodada final do Brasileiro e é sobre isso que a gente vai falar aqui, o que esperar dessa rodada decisiva, confronto de Botafogo e São Paulo, o que esperar do jogo, o que esperar da postura do São Paulo, escalações possíveis, também falar sobre Palmeiras e Fluminense, outro jogo que influencia diretamente aí, o que esperar também do Fluminense, que tem muitos resultados aí a seu favor, por assim dizer, né? Tem chance de ser rebaixado, mas não é uma chance tão grande assim, então será que vai jogar um pouco mais frouxo? Será que vai entrar firme, enfim, tudo o que a gente pode esperar dessa rodada decisiva e que a gente espera aí trazer mais um título para nós vamos discutir aqui nesse pré-jogo de Botafogo e São Paulo. A gente também vai fazer um breve resumo aí de como foi Botafogo e Inter, né, já que a gente não fez um vídeo de fechamento aí pós-jogo Botafogo e Inter, mas o principal agora é olhar para frente, olhar para esse jogo decisivo que nós temos e o que esperar dessa rodada decisiva de Campeonato Brasileiro. Bom, começar aqui com um breve resumo, né, do que aconteceu nessa quarta-feira, Botafogo e Inter e Botafogo venceu o jogo por 1-0, gol feito ali aos 5 minutos pelo Savarino, um belo gol, jogada ensaiada. Foi um jogo até um pouco nervoso, né, pelo fato de que o Inter teve muito mais posse de bola, atacou muito mais, não chegou a ter grandes chances, mas sim, testou o Botafogo. Mas era um jogo onde o Botafogo estava voltando de celebração, foi campeão da América, estava cansado, jogou, né, um jogo inteiro com um jogador a menos lá em Buenos Aires, que você acompanhou muita coisa aqui, inclusive no nosso canal, no TikTok também. Enfim, era de se esperar que a postura do Botafogo, embora quisesse a vitória, mas ia ser um jogo um pouquinho mais difícil, né, com o desgaste físico que o Botafogo passou. Enfim, a gente atravessou esse desafio, né, pela maior parte do tempo ali a gente já estava sendo campeão na quarta-feira, o Palmeiras conseguiu, com uma falta lá que nem existiu, né, mas conseguiu fazer 2-1, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, já foi 2-1, Palmeiras também venceu o seu jogo contra o Cruzeiro. E o Botafogo, acho que só para a gente destacar duas coisas bem importantes a respeito do jogo contra o Inter, né? Botafogo teve Gatito e dá para dizer aí também que o Matheus Ponte, né, na maior parte do tempo como jogador ali do Botafogo, o Vitinho entrou, se lesionou, inclusive não joga contra o São Paulo, e o Matheus Ponte fez uma partidaça, tirou tudo por cima, por baixo, participou no ataque, né, as poucas vezes que pôde, driblou, não foi driblado, enfim, eu acho que foi uma partida muito segura do Matheus Ponte, aposto muito nesse menino ainda, tem 20 anos só, eu acho que vai desenvolver muito, então tem ainda, né, é moleque, ainda vai fazer umas besteiras, veio ele o tempo todo rindo, sorrindo, tal, animado, às vezes empolgado demais, e essa empolgação às vezes faz cagada, mas acho que foi um jogo muito bom dele para mostrar para a gente que a gente tem opção além do Vitinho. Né? O Vitinho que critiquei ele praticamente o tempo inteiro e na final da Libertadores ele fez um jogo espetacular. Não posso falar do Vitinho. O Vitinho calou a minha boca no jogo mais importante do ano. É isso que importa. E o Gatito, que também jogou contra o Internacional, o Gatito que está nos dias finais de contrato, não sabe se vai renovar com o Botafogo, se vai para outro time, até para jogar mais, né, que ele já declarou que é vontade dele, mas o Gatito teve praticamente o jogo para se consagrar ali, que era um jogo importante, que só deu o Inter, e claro que nada muito espetacular também esse jogo do Inter, mas nas bolas que teve, o Gatito foi lá, foi seguro, defendeu, soube ser aquele goleiro que a gente estava acostumado a ver em outros momentos, né? Então, para finalizar, aí, eu acho que foi um saldo positivo para o jogo que a gente estava cansado e que a gente não podia perder, não podia tropeçar, e a gente só entra nessa última rodada dependendo da gente por causa desse jogo de 1-0, que não foi um jogo espetacular, mas a gente cumpriu com aquilo que precisava.
Agora, falando para frente, né? Falando daqui 2 dias, temos um jogo. O jogo não é talvez o jogo mais importante do ano, porque esse já passou sábado passado, mas é o segundo mais importante do ano, o mais importante em muitos anos aí que a gente tem. Temos a chance de conquistar aí mais um campeonato brasileiro jogando contra o São Paulo. E aí, o que esperar desse jogo, né? Eu acho que o maior erro do Botafogo talvez seja encarar como já foram jogos contra Criciúma, Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Se bem lembramos, não ganhamos nenhum desses jogos e eram considerados jogos fáceis, né? Então, quando a gente entra num jogo considerado fácil, com o pé frouxo, a tendência é dar errado. Então, a gente tem que encarar esse jogo contra o São Paulo como um jogo qualquer, né? Um jogo qualquer que eu digo nível de seriedade lá em cima, ir para cima, tentar resolver o jogo o mais rápido possível, porque do outro lado a gente tem que lembrar que tem profissionais. E tem muita gente aí falando, que vai entregar, que isso, que aquilo outro, mas a gente não pode deixar de lembrar que do outro lado tem profissionais. Inclusive esses profissionais podem torcer para algum time e a gente não sabe qual que é, né? Tá lá representando a instituição que é o São Paulo, mas vai que um cara desse é palmeirense ou vai que é flamenguista e vai querer, né, dar a vida, dar o sangue para estragar com o campeonato do Botafogo. E outra, né, nós não queremos ganhar dependendo do esforço de outros. A gente chegou até aqui com o próprio esforço, não precisou, né, com méritos próprios, não precisou de forcinha de ninguém. Então, vai lá, mete 3-0, mete 4-0 se for para meter, né? 1-0 tá bom também. É respeitar o adversário. Eu acho que independente do placar, é respeitar o adversário, jogar como se fosse o jogo realmente, né? O segundo mais importante do ano, ou a partir daqui, o jogo mais importante da vida é o próximo. Tem que ser sempre assim. Quando a gente entrou mole, né? Mole que eu digo, pô, entrou já achando que o jogo era fácil, que estava garantido. A gente acabou se colocando numa situação complicada hoje no campeonato. Agora não tão complicada, né? Chegamos na última rodada, dependendo só da gente, mas pô, já podia estar definido esse jogo, esse campeonato, se a gente tivesse feito jogos melhores contra Criciúma, Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro. Não vou nem botar o Atlético nessa conta, mas enfim, são 3 jogos aí que a gente já podia ter resolvido. Se a gente tivesse ganho do Criciúma, ou do Cuiabá, ou do Vitória, né? Qualquer um desses que ao invés de empate fosse uma vitória, nós já estaríamos campeões nesse momento e não precisaríamos depender desse jogo. Então, seriedade, né? O que esperar do São Paulo? De novo, são profissionais lá do outro lado. Não dá para saber exatamente o que esperar. Existe uma torcida do outro lado, né, que espera que o São Paulo facilite a vida do Botafogo. Existe até um certo risco, porque nessas torcidas organizadas sempre tem, né, uma parte um pouquinho mais complicada, por assim dizer. Né? Não vou dar outros nomes aqui, mas que a torcida pode vir depois atrás de jogador e tudo mais. Então, até por isso se espera que o São Paulo não vai fazer aquele esforço, né? Pô, vou me incomodar para ajudar enfim, um inimigo não, né? Mas um adversário. Para a torcida muitas vezes é um inimigo, mas não tem que ser esse o pensamento. Mas um adversário, né? Um rival direto. Ainda mais que o São Paulo não tem mais nada. Se ele perder, não acontece nada. Se ele ganhar, não acontece nada. Se ele empatar, não acontece nada. Então, ele não está correndo risco nenhum, o São Paulo. Né? Já tem a vaga dele na Libertadores assegurada, e inclusive graças ao Botafogo, né? Porque senão ele estaria na pré-Libertadores. Então, não tem mais o que fazer. Né? Então, eu acho que o São Paulo ele não vai se esforçar realmente, mas ele vai ser profissional. Ele vai estar ali até para não ficar feio. Né? O São Paulo, como instituição, é muito grande, ele não quer ser humilhado. Não vai jogar para ser humilhado. Então, o Botafogo não pode entrar em clima de já ganhou. Vai com vários desfalques, sim. O Zubeldia já falou que vai poupar vários jogadores, então deve entrar com um time bem mesclado. Mas aí também tem o outro lado, né? Um time mesclado que vai querer mostrar serviço. Imagina mostrar serviço contra o provável campeão brasileiro e o atual campeão da América. Então, tem sim que se preocupar, não pode entrar nesse jogo como se fosse brincadeira. Aí falando desse jogo, estaremos lá direto do Newton Santos também. Então mais um jogo aí mostrando alguns registros, alguns vídeos ao vivo,
Quando não aparecer aqui no YouTube, vai lá no TikTok também, Botafogo Sincero, você consegue acompanhar por lá. Às vezes o próprio problema de conexão que a gente enfrenta nos estádios, né? Por ter muita gente concentrada, muita gente usando, o YouTube às vezes dá uma travada. E o TikTok entrega esses materiais de forma mais fácil e mais rápida, tá bom? Então fica aí a dica. Mais uma vez, se puder seguir o canal aqui, seguir no TikTok, curtir, compartilhar, tá bom? A gente agradece, dá uma força bacana aqui pro canal. Falando de Botafogo, Botafogo deve ir com quase força máxima, com exceções aí da zaga, né, que tem uma disputa aí, como o Barbosa foi suspenso, e o Adrielson já está cobrindo já está cobrindo Bastos, né, então a gente deve ter aí uma surpresa na zaga com Pablo, Lucas Alter, quem que é o outro zagueiro? Bom, a gente pode improvisar o Danilo Barbosa. Cara, eu não gosto muito do Halter, mas se for para não inventar também, o Danilo, respeito muito o Danilo, também ele sempre respeitou o Botafogo em todos os momentos. Na reta final do ano passado, ele era um dos poucos jogadores que ainda performava, que ainda insistia, fez alguns gols de cabeça, inclusive naquela reta tenebrosa que nós tivemos. Mas esse ano eu não vejo ele no mesmo pique, eu vejo ele atrasado, inclusive na final da Libertadores teve alguns lances ali que ele chegou atrasado, 2 lances, né, que ele estava em cima do Vargas e ele meio que comprometeu, é porque não deu gol, mas enfim, essa é a minha observação. Eu entraria com Alter para não inventar muita coisa, né? Na lateral direita a gente vai de Ponte, porque o Vitinho continua lesionado, e eu acho que a gente está bem servido aí. Acho que a motivação, a empolgação que a gente vai ter pelo título vai tirar qualquer desconforto ou cansaço físico, pelo menos no momento do jogo. Então é por isso que a gente tem que ir, resolve de uma vez. Aí, no segundo tempo, se o jogo já estiver resolvido, dá para colocar aí algumas figurinhas até para levantar a moral deles. Tiquinho, Eduardo, Júnior Santos é quase certo que vai entrar, né? Eu entraria com Marçal não, perdão, o outro lateral, né? Rafael está encerrando a carreira esse ano no Botafogo. Eu entraria com ele ali se ele tiver condições de pelo menos jogar uns 5 minutos para ele encerrar essa carreira de forma brilhante com o título, jogando pelo time do coração, que é o Botafogo. Beleza? Falado isso, vamos falar de Palmeiras e Fluminense. Não dá nem para falar, o Palmeiras vai entrar com força total, jogando em casa, apoio da torcida, vai fazer o máximo aí da sua parte. Agora, sobre o Fluminense, o que esperar do Fluminense? O Fluminense, de 6 resultados que podem acontecer aí, 6 ou 9, não lembro agora como é que é a combinação lá, mas só um rebaixa o Fluminense. Então o Fluminense não está tão desesperado assim. Se ele começar a dar uma acompanhada no jogo, né, e nos outros jogos, e ver que a batata dele está assando, ele pode tentar fazer alguma coisa, embora eu acho que o Fluminense, nem que queira, vai conseguir fazer alguma coisa. Acho que o São Paulo também vai ficar um pouco limitado a isso, né, porque o São Paulo já sucumbiu contra o Botafogo ao longo do ano. Eu acho que o Fluminense tem menos força ainda do que o São Paulo para lutar contra o Palmeiras. Mas talvez ele nem precise. Então, eu acho que não é hora de a gente depender de resultado dos outros, depender de uma ajuda de Fluminense, por exemplo, ou depender de uma derrota do Palmeiras, né, se a gente olhar pelo outro lado. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Feita a nossa parte, uma vitória, ou mesmo um empate, ele já resolve a nossa situação. Eu acho que nada mais bonito do que fechar o campeonato sendo campeão com uma vitória dentro de casa, com o Newton lotado. Até as gratuidades se esgotaram. Então é isso que eu espero. Eu não quero olhar para jogo de Palmeiras e Fluminense, embora eu vou olhar, vou estar no estádio tentando conectar-se à internet, ajudar, porque no Newton Santos é bem complicado. Mas vou tentar acompanhar também. Mas o mais importante é a gente fazer o dever de casa. A gente só olha para os outros quando a gente não faz o dever de casa. Se a gente faz o dever de casa, não precisa se preocupar com ninguém mais, né? Então, esses são os jogos importantes. O Fluminense contra ele no rebaixamento, né, tem o Red Bull Bragantino, que vai jogar contra o Criciúma. O Criciúma está rebaixado, então o Bragantino deve ter uma vida um pouquinho mais fácil. Mas vai ter duelo desesperado do outro lado, né? Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, um dos dois pode acabar caindo, a não ser que faça um jogo de comadre,
mas eu acho que os dois estão tão ruins que nem para fazer jogo de comadre eles sabem, eles vão acabar fazendo ou gol contra ou gol sem querer, e aí não, o jogo de comadre não vai funcionar. E é muito arriscado, né? Você ficar fazendo jogo de comadre o tempo inteiro, sendo que outros resultados podem interferir no seu. É diferente se não interferisse, né? Mas podem interferir. Então, numa dessa, fica fazendo jogo de comadre, um deles cai. Tá? Então, não acredito nisso, mas também são jogos aí um pouco decisivos, né, na rodada. Dito isso, pessoal, acho que temos uma grande expectativa aí com relação a esse jogo. Temos tudo para fazer um belo jogo. Temos um time bem preparado. O time está animado. Vitórias da Libertadores, grandes vitórias que a gente teve, né? Contra o Inter, que estava invicto a muitos jogos. Tudo bem que tinha perdido um jogo contra o Flamengo também, né? Mas é um dos melhores do retorno. Ganhamos do Palmeiras, 3-1 na casa deles, ganhamos do Atlético Mineiro com um jogador a menos, fizemos 3-1 e ganhamos uma final de Libertadores. Então não poderia ter momento melhor, não poderia ter motivação melhor para fazer um bom jogo contra o São Paulo do que isso, né? E a possibilidade, claro, de disputar e ganhar esse título tão esperado desde 95, né? Que a gente está esperando aí esse título de Campeonato Brasileiro. Depois disso, se tudo der certo, comemoraremos o título do Campeonato Brasileiro, uma comemoração que pelo jeito vai ser rápida, vai ser até discreta, vai se resumir ali ao estádio Newton Santos, já estamos preparados para invadir, vamos de oeste inferior dessa vez, eu gosto de estar no superior, eu gosto de ter uma vista mais ampla, né, do jogo, do estádio, mas a gente vai de inferior dessa vez, porque se for possível a gente vai invadir depois, mas ainda assim vai ser uma comemoração pequena, porque os jogadores partem logo depois do jogo para o Mundial, né? É Mundial, não é Interclubes, não, é Intercontinental, é Mundial, como sempre foi chamado, a gente vai chamar de Mundial também. E aí, em busca de outros títulos para nós também. Mas vamos um de cada vez, acho que não adianta falar no depois, tem Super Mundial, a gente vai ter vídeo aqui para falar de Super Mundial, para falar desse Mundial agora de 2024, mas esse vídeo aqui é focado no título que tanto esperamos aí, o título de campeão brasileiro, 3 vezes campeão brasileiro, no domingo, às 18 horas, podem me cobrar, tá gravado aqui, e é isso que seremos, campeões. Então, para você que chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado por apoiar o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha isso com seus amigos, curte o vídeo, compartilha com os haters também, porque lembra que eu falei para compartilhar com os haters que no final do ano eles iam vir aqui e eles iam ver tudo isso e eles não iam ter o que falar, porque cornetaram até agora? Então, mais uma vez, manda aí para os haters, a gente está esperando e seremos campeões no domingo. Pode anotar. Valeu, pessoal!